Bom, Brasil, nós vamos começar aqui com a protagonista entrevista, falando de um tema que muita gente tem interesse. Não sei se vocês sabem, em Portugal, a fila de gente querendo ir para lá está lotando o serviço de imigração que eles não conseguem processar. A história do visto para os Estados Unidos, a história das faculdades, muitas coisas têm levado gente a pedir a cidadania europeia. E o mais comum no Brasil é o pessoal pedir a cidadania italiana. É coisa de fazer fila na porta do consulado. Mas será que vale mesmo tanto a pena isso? Por quê? Olha o lugar. Que? Olha a comida. Olha o povo. Tem gelato. Anda de Vespa. Tudo muito lindo. É verdade. Olha aqui, você pega metrô cheio, ônibus cheio, o sorvete aquele de máquina, aquele gosto de sabão. A comida aqui é sempre requentada. Eu vou te levar para Nápoles comigo. Come a melhor pizza. Se não morrer atropelado. Pede no iFood. Você viu que o meu sotaque italiano? Você viu que é meu sotaque italiano. Percebi. Mas, enfim, nós vamos conversar aqui com o Renato Lopes. Ele é CEO da RSDV e Avvocato Domenico Morra, cidadania italiana. Eles são especializados em conseguir cidadania italiana para brasileiros. Ele vai falar aqui com a gente como é esse processo e se vale a pena mesmo. Renato, muito bom ter você aqui. Obrigado, muito obrigado. Prazer. É sempre um prazer estar aqui. E, enfim, nós temos vários caminhos que podem ser feito o pedido do reconhecimento da cidadania italiana. Temos a parte que é paterna, considerado paterna, e tem a parte que é a materna. A paterna você pode fazer por 3 caminhos, sendo pelo consulado, esperando 12 anos aqui na fila, ou sendo administrativamente fazendo residência na Itália, ou você fazendo por via judicial, que é a nossa especialidade, né? Essa por via judicial você não precisa, não tem necessidade de fazer a residência na Itália, né? Quando você faz ou vai para a Itália fazer residência, não sei se você tem acompanhado, se os telespectadores têm acompanhado, está havendo muitas fraudes sendo descobertas pelo motivo da residência falsa, né? E a gente acredita que 95%, 98% desses requerentes que acabam se envolvendo nas fraudes não sabem quem estão sendo envolvidos. Vão descobrir depois que essa comune é investigada e essa comune recebe a sanção da lei e é cancelado cidadania. Tem processos de... Eu conheço famílias que já estavam nos Estados Unidos, vivendo sob o visto no passaporte italiano, que tiveram que entregar o passaporte italiano no consulado italiano dos Estados Unidos e teve que vir embora para o Brasil. Mas como que é esse golpe? A comuna é a prefeitura. Sim. O que eles fazem que acaba enrolando uma outra pessoa aqui? Segundo a lei italiana, para você fazer o pedido de residência, você tem que ser residente naquele país, né? Então, nós fazíamos há muito tempo atrás processo de residência. Então, você chegava lá, nós registrávamos o contrato de locação no seu nome, dos nomes dos requerentes, na comune, e registrávamos o teu pedido, porque você estava lá presente fazendo um pedido de reconhecimento de cidadania italiana. Nesse momento, o vigile, que é um fiscal da comune, da prefeitura, vai até o local, ver se você realmente é a família residente, mas ele não ia no mesmo dia ou numa semana, ele ia depois de 15, 20 ou até 30 dias. Ele retornava para a comune, chegava para a diretoria da comune, olha, são residentes a família, é procedente, ok. Nesse momento, alguns casos você até retornava para o Brasil, só que o teu processo ainda não terminava. Então nós deixávamos o imóvel locado no nome dos requerentes até terminar o processo, porque você tem que começar o processo e terminar sendo residente. O que acontece? As fraudes. Nós utilizávamos uma casa entre 3 a 4, 5 vezes no máximo ao ano, a mesma casa, porque enquanto não completar o teu processo, não pode entrar outra família, né? O que acontece? Onde está a fraude? Antes de terminar o teu processo, a outra empresa já colocou ele. Antes de terminar o dele, já colocou o dele. Então, dentro de um mês, muitas agências, muitos agentes colocavam 4, 5 famílias dentro do mesmo mês, antes de terminar o processo. No mesmo domicílio. Do mesmo domicílio. É aí que consta a fraude. Normalmente os valores são mais baixos, né? Óbvio, né?
dessa consultoria, porque ele aluga a mesma casa por várias vezes, né, para várias famílias. E, repito, eu acredito que 95%, 98% das famílias que foram envolvidas com isso não sabiam desse caminho, né? Acabavam não sabendo e só vai saber depois, né? Esses pormenores do processo, a gente... acaba desconhecendo, né? Outro país, outra língua, outras leis, né? Então isso é bem complicado, né? Mas a gente já trabalha há mais de 10 anos com isso e meu sócio é um advogado italiano, né? Então, inclusive o nome dele é da empresa, tem a parte da empresa, tem outra sócia que está aqui também, que faz a parte operacional, porque nós somos um tripé, né? É onde detectamos que se você não formar uma boa equipe, uma boa assessoria dentro da tua empresa, você não desenvolve. Você para em algum lugar. Né? Você acaba pecando em algum fator que, infelizmente, vai acarretar na família dos requerentes, não para nós. Né? Então, a gente encara que é uma responsabilidade bastante grande. Agora, você falou do lado do pai. Isso. Do lado da mãe é diferente? O lado da mãe é somente por via judicial. É somente por via judicial. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Por que isso? Vou dar um exemplo aqui, não é machismo, mas a Itália era um país machista, ele ainda tem uma presença machista muito grande lá ainda, né? Mas, um exemplo, por exemplo, um bisavô veio da Itália para cá, teve uma avó, uma mulher, já brasileira, essa avó teve um filho aqui, independente se for homem ou mulher, se nascido antes de 1948, o processo é encarado como materno e só pode correr na justiça no fórum. E é especificamente em Roma. Só Roma também tem a capacidade para lidar com esses processos. Né? Bom, então, a pessoa que quer o visto e vem da parte materna, ela tem de ter já algum plano, né? Senão não vale a pena começar. Não, depende muito, porque tanto paterno quanto materno, os dois nós tramitamos hoje por via judicial. Né? Então, é tudo em Roma? Tudo em Roma, somente em Roma. O tempo de processo é em média entre 12 a 18 meses, né? onde corre o processo no fórum. Então, assim, a pessoa acho que se planeja dentro desse 1 ano e meio, 2, né? Para se promover uma mudança. Né? A grande maioria dos familiares que nos procuram é porque querem se mudar do Brasil. Né? Então, e a grande maioria para os Estados Unidos, porque você sendo italiano, você pode aplicar para um visto onde brasileiro não tem direito. Você, com o passaporte italiano, você pode aplicar para esse visto, né? Você pode optar, né? Você vai não, na verdade... passa a valer. Não, esse tipo de visto que eu comento para se viver nos Estados Unidos é um visto de investidor, né? Onde você só com o passaporte italiano pode aplicar para esse visto de investidor. Você sendo brasileiro, você não pode aplicar para esse visto. Não concorre a esse visto. Não te dá. São acordos bilaterais antigos, né? Pós-guerra, foi uma coisa bem... Os Estados Unidos tem uns 70 países que tem esse acordo, né? E nós aqui não. Não, e nem Portugal. Também Portugal é uma comunidade muito grande aqui, né, no Brasil, e também Portugal também não tem esse acordo. Mas não é pelo cenário atual, tá? Isso foi feito antes. São acordos históricos. Paraguai, né? por exemplo, tem. Se você tiver um passaporte do Paraguai, você pode aplicar para esse visto. Mentira. É verdade. Mas eu repito, são acordos bilaterais pós-guerra. Sim, então não tem uma lógica assim na geopolítica atual. Não. O cenário atual não tem influência nenhuma. Não tem nada a ver. Não, na verdade, falando em Trump, coisa assim, ele não é contra quem quer ir para lá ou quer investir. Se você quer ir corretamente, o país está lá aberto para investidores, para quem vai corretamente. Né? O que ele é contra, né? Acho que todo o país é contra a imigração ilegal, aquele ilegal que está lá, normalmente aquele ilegal ele trabalha no setor, no subemprego ilegal e fica gerando recursos escuros, né, para o país. Então, acho que não é isso que nenhum país gostaria de ter. Né? Agora, já vieram me falar, por que você não vai atrás? Né, eu tenho um amigo que foi, achou os... Para quem não tem a menor ideia de onde começar, eu só tenho meu sobrenome, o nome da minha avó, que já nasceram aqui. Ok. Como é que começa o start desse negócio? Assim, eu confesso, gostaria de ter, mas eu não faço a mais... Porque eu não sabia por onde começar, né? O sobrenome é um indício, né? O primeiro indício de que você tenha um laço com algum italiano ou alguma italiana, o primeiro indício é o sobrenome. Certo. Então, uma pesquisa, a gente desenvolve uma pesquisa
orienta você a fazer uma pesquisa dentro da tua família, onde você consegue chegar no italiano ou naquela italiana que veio para o Brasil. Olha, meu bisavô, ok, já é ok, perfeito. Mas isso até onde? Quantos? Não tem limite de geração. Essa era uma dúvida. Então quer dizer que eu ainda posso? Pode. Deus sabe. Ah, é? Não tem limite de geração? Não há limites. Você é húngara. Por Não, enquanto. mas eu tenho um trisavô italiano. Eu costumo fazer um desenho para todas as pessoas assim. Nós temos um pai e uma mãe, temos 4 avós, temos 8 bisavós, O negócio 16 vai... tataravós, a árvore vai abrindo. Independente de quem tenha vindo, porque lá, chegando até Não, você... tataravós que vieram da Itália, eu tenho 4. Você tem Eu direito. devo ter uma... Porque eu fiz uma reportagem recente na Rede Brasil. Gente, eu nunca soube que tinha direito, porque húngaro tem um pequeno fator complicador no visto. Eu sei. Isso. Pequeno. A entrevista é feita em húngaro. Com o cônsul. Complica um pouco. Um pouquinho. Seu húngaro não é fluente? Palavrão. Eu não acho que vai... O Quero que o cônsul meu não vai avô gostar. falar. Não Eu vai não acho funcionar. que vai ajudar muito. Eu tenho um amigo que está tirando, viu? Faz 2 anos que ele está fazendo o curso de húngaro e até agora não conseguiu a entrevista, mas ele está tentando. Então, Olha, eu vou te falar uma coisa sobre o idioma húngaro. O Chico Buarque diz que húngaro é o único idioma que o diabo respeita. deve ser porque ele que criou. Ele que criou para esse povo tão doce e Isso, meigo. Eu fiz uma reportagem recente na Rede Brasil Televisão, onde eu fui visitar e mostrar um pouco do arquivo metropolitano, da Cúria, né? Sim. Da PUC, né? Da Arquidiocese. E eles me falaram lá, eu conversei com o pessoal, que estão sendo amplamente procurados, porque quando vão fazer essa pesquisa de saber os seus antepassados, quem tem os documentos desde 1600, 1700 é a igreja. É a igreja. Quem você consegue ver nas certidões de batismo, né, nas certidões de casamento, de óbito, a cidade da onde veio. Então teve um casamento em 1800 e tanto, tá lá, fulano e fulano de tal lugar na Itália. De tal lugar, então você consegue dali descobrir a cidade lá. A comune para pegar o primeiro registro. Para pegar o primeiro registro e daí você... A partir daí você vem trazendo. Tem crescido muito isso, né? O pessoal lá no Arquivo Metropolitano disse isso. Hoje a maior parte... Tem muita gente que vem pesquisar historicamente, pessoas que estudam arquitetura, porque tem todas as plantas das igrejas, pessoas que estudam história, enfim. Mas tem muita gente que só vai lá para pegar a questão da genealogia. Que bom que tem isso, né? Manter esse... Mas aí de 1700 para cá, a Itália passou por 2 grandes guerras. Sim. Né? Então, tem arquivos que foram constam aqui perdidos. que foram perdidos. Foram perdidos lá. E aí, quando acontece isso, quando a gente encontra, infelizmente, a gente não tem como, né, seguir, porque... Com a minha sorte. Mas mesmo se tiver aqui o documento... Mesmo se estiver aqui, porque, na verdade, você tem que ter... a comprovação de que aquele italiano ou aquela italiana nasceu na Itália, migrou para o Brasil, aí teve um filho aqui ou uma filha, que até chegar em você, até chegar nos requerentes. Temos um processo, entendeu? Agora, se você não consegue linkar o nascimento da Itália com você aqui, infelizmente não há como comprovar isso, porque a justiça italiana ela entende que se você tiver um registro de nascimento emitido tanto pela igreja, ok, ou por um cartório, e assim sucessivamente até os requerentes, nós temos um processo. É traduzido essas certidões para o idioma italiano, depois apostilado, aí a gente encaminha o processo para ser aberto na Itália. E é muito interessante esse ponto de vista da igreja, aqui no Brasil, por exemplo, pré-república não existia cartório. Exatamente. A igreja que dominava os registros. Tribunal eclesiástico. Você tinha casos, crimes que eram julgados dentro da... A igreja tem um papel muito importante. Tem. E independente de qualquer outra religião, tem uma outra religião, se eu não me engano, são dos Mormons, que também eles cultuam a genealogia antiga. É verdade. E quando as pessoas, às vezes a gente
nós utilizamos todo tipo de ferramenta para fazer as pesquisas. O documento de entrada do meu avô, só Está os mormons registrado no tinham. Family Search. Só Então, eles tinham. É um veículo de informação também muito bom para quem pesquisa, porque os próprios agentes da igreja, eles vão inserindo, porque Sim. você vai... A ideia deles, né, da cultura deles, é que todos somos ligados de alguma forma, tal. E, na verdade, se você for ver, tem um fundamento, né? Não, eles acham que quando a gente for para a vida eterna, você reencontra de novo os mesmos parentes. Ah, é? Então isso explica muita coisa. Eu tenho até medo, porque não tem gente que você reza para a pessoa morrer, fala, não morre, essa desgraça fica me atazanando. Aí a pessoa morre, você vai lá encontrar depois. Isso explica muita coisa. O quê? Da vida da gente, Você gostar de pizza, por exemplo. não é? Olha, de aqui, fato. olha, falando em gostar de pizza, o Fernando Tesa quer saber se, além da facilidade em conseguir visto nos Estados Unidos, qual é a outra facilidade? Desconto nas cantinas do Bexiga. Aqui, Aqui em São já Paulo. falaram, olha, o Fernando tem desconto em pizzas. Óbvio. Eu quero chegar Por sinal, vai começar a festa da Quiropita. Eu quero desconto, eu chego com meu passaporte italiano. Na festa da Quirupita. Sim. E tem desconto. E eu falo assim que eu sou tem que ter sempre o gesto. Eu sou um... como é que fala? Esses que escreve crítico de gastronomia da Itália. Vai que... Aí eles contei meu segredo. Sei. Bom, vamos lá. Quais são as vantagens de conseguir isso? Nós temos, além do visto para os Estados Unidos, o que tem aumentado muito a procura pelas famílias, são algumas famílias que, por exemplo, já não querem se mudar, estão estabelecidos aqui no Brasil, mas querem dar um estudo, um plus a mais para os filhos, né? E sendo que você sendo italiano, você pode estudar em qualquer universidade da comunidade europeia. Sendo na Itália, por exemplo, como exemplo, um curso de medicina aqui no Brasil está em média 5 a 7 ou 10 mil reais por mês, mais ou menos, uma faculdade mediana ou até uma faculdade regular. Transformando em euros, isso dá 2.500 euros, mais ou menos, por mês. Vai fazer a conta em euros. Na Itália, uma faculdade de medicina é 1.800 euros, mas por ano. Uma taxa de 1.800. É isso aí. Para cidadão, né? Para quando você é cidadão, se você tem o passaporte italiano. Direito, 1.200 euros por ano. Engenharia, 1.700 euros, se eu não me engano, por ano. Então, você pensa, a pessoa faz um cálculo... Às vezes vale a pena só para o filho fazer a faculdade. Sim, você faz um cálculo de investimento da cidadania italiana, faz um cálculo do que você vai certeza. custar a universidade aqui, você certamente... O que tem ocorrido com famílias italo-americanas, tá? O estudo nos Estados Unidos é muito caro, mesmo sendo para americano, né? E o cidadão americano naquele país. Então, os italo-americanos estão fazendo cidadania e mandando os filhos estudarem fora. Manda para a Europa. Eu falo assim porque nós possuímos escritório também nos Estados Unidos para atender os brasileiros e também os americanos que estão lá. Eu tenho uma dúvida, né? Por exemplo, eu sou Martins é o sobrenome que eu uso, mas que é português, parte do meu pai, mas parte da minha mãe é italiana, Belotti. Ok. Consigo eu a minha cidadania? Sim. Da minha geração para frente. Aí, como funciona isso? Ou lateralmente, por exemplo, meu irmão, ele tem que se virar... Tem que entrar junto no mesmo processo, porque esses processos são de natureza coletiva, né? E sendo de natureza coletiva, não há limites de requerentes também. Quanto maior o número de requerentes, mais em conta para todos. E é um facilitador porque é uma janela. Né? Os menores de idade, eles são beneficiados desde que os pais façam o pedido, né? Mas, ok, vamos lá, você não sendo casado hoje, não tem filhos hoje, você faz a tua cidadania, você é um cidadão italiano. Quando você casar, você vai registrar o teu casamento para o consulado, o seu primeiro filho, com 1 mês de vida, você faz a documentação dele, leva no consulado, com 60 dias no máximo, ele já é cidadão italiano através do consulado. Agora, como filho de estrangeiro, quando nasce você aqui. registra ele no consulado. Você registra ele no consulado, é o mesmo registro, né? Exatamente. Então, segue, é de eterno. Você não, porque vai passando de um filho para outro. Agora, se eventualmente você esqueceu, deixar para lá, ou por algum motivo você não fizer, teu filho for maior de idade, aí tem que ser feito um processo como que eu fiz, como que você fez, por exemplo. Né?
Só que aí já facilitar, porque já sabe as origens. Tá? Sim, Aquela o que investigação facilita, o que facilita todo é o trabalho que foi feito de investigação antes até chegar em você, né? Agora, isso tudo é acessível? Olha, depende, porque se você olhar como um investimento, Exato. assim, eu falo para... Primeiro, uma das primeiras perguntas que eu faço para os familiares é qual a tua motivação de estar fazendo isso? Tem uns que falam, não, por exemplo, eu só para não ir na fila do passaporte estrangeiro quando eu viajar para a Itália. Olha, o investimento é alto para isso. Mas, se você estiver disposto, né? Agora, se você pensar em mudança, ou pensar no futuro dos filhos, ou no estudo e tal, é infinitivamente pequeno, perto do benefício que você vai ter, né? Então, e também a gente avalia de família a família, porque quanto maior o número de requerentes, mais em conta fica para todos, né? Tanto a parte de documentos quanto os honorários, né? Interessante isso. É aquela coisa de conversar com os primos, Isso. conversar com os irmãos. Isso, exatamente. Exatamente. Então, logo de princípio que as pessoas perguntam o custo para nós, eu pergunto, peraí, qual que é o teu objetivo? O que você tem para... Qual que é a tua motivação? Aí, dependendo do que ele falar, eu falo, olha, eu falo e ele já faz a conta, né? Do que é válido ele fazer, né? Tem gente que quer caçar herança. Quero Tem. descobrir se eu tenho um parente rico Tem, que está tem. sozinho, com o pé na cova, o outro na casca de banana, sem freio. Tem, Opa, aparece- isso aí, vamos fazer Quem isso? sabe eu ganho uma vila, imagina tem essa vila, é ele e um gato. Tem gente que nos procura para perguntar a possibilidade de coisa de... Vai que- Eita, Ei, vai! Não que esteja eu pensando nisso. Mas Vai que eu tenho um primo, Belote, que tá mal, não tem para onde deixar uma vila ali com 4, Você até 5 cuida, a carros. gente cuida ou dele. precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda. Tô aqui, ó, saudável, pronto É. para colaborar. Família é família, Claro. né? Isso tem muito, então. Muita gente Não tem um pouco. tem gente que... Tem gente que nos procura para fazer cidadania. Claro, olha, eu vou colocar meu pai e minha mãe, porque eles já estão para se aposentar. Então, como é que é a questão da aposentadoria na Itália? O problema da Previdência é um problema mundial, né? Então, as pessoas estão envelhecendo, vivendo mais, né? Então, a Itália também, como todos os países, sofrem com o problema da Previdência. Mas hoje, segundo a lei atual, se você comprovar uma residência de 2 anos na Itália, você sendo italiano, e você já estiver na época de aposentadoria, você pode requerer aposentadoria lá. É 800 euros, que é o salário mínimo por mês de um aposentado. Olha, eu só vejo benefício. Não tem... 800 euros? É. Mas 800 euros não dá para viver lá. Vive. O custo de vida lá é baixo, mas... Depende de onde o cara Depende for. onde vive, Mas se Ele você- não vai viver em morar em Roma, em Milão, Não. não vai Eu dar. quero viver numa casinha de pedra, na beira de um penhasco. Ah, Entendeu? eu queria morar em Capri. Aí já com 800 Já euros fica fica um 800 pouco- euros eu acho que vai ser difícil. Vai ser um pouco mais difícil, né? Eu tenho uma vida simples. Então você enfia você lá naqueles negócios no meio lá de Sorrento, Amalfi, aquelas cidadezinhas lá, Furore. É ruim? Não, é ótimo. É ótimo. Só É que- escondido. Só que comanda lá é a máfia. Mas tudo isso deve ser quando Ué, se é eu for tudo igual pesquisar. aqui, filho. eu Seu sei os meus mafioso. parentes. Ok. É capaz de se arrumar trabalho. Então, mas vou ganhar 800 euros, é o governo que vai dar. O resto, você sabe. O resto você vai se acomodando tem que ali. levar, enrola aqui, leva esse tapete enrolado aqui, lá pro Rio. Coisa assim, coisa assim. Os filmes de Hollywood dão uma impressão muito ruim de nós, italianos. Mas... De nós, agora já virou. Claro. Sabe o que Vou mudar o meu. Pode pôr aí, Fernando Belotti. Ai, não Eu devia ter acredito. usado esse nome desde o início, já me falaram isso. Há 16 anos, quando eu comecei, não, mas o Belotti é mais poderoso. é mais poderoso. Mas fui no certeza. Martins. Mas, ô, Fernando, Oi? você já virou italiano? Claro. É vero. Vera. Não acredito. O que a segunda lei italiana diz é que ninguém vira italiano e ninguém deixa de ser italiano. Você já nasceu italiano, você nunca deixou de ser italiano. Você E só você não foi descobriu hoje. reconhecido. Por um acidente. Você Você só não foi descobriu hoje, é reconhecido, isso? só Não, sempre teve aqui. Ah lá.
Fernando! E nos Belotti que vieram para descobrir esse novo mundo chamado Brasil. Desbravaram o Brasil. Desbravaram, se colocaram ali na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Bastante italianos ali. Enfim, como você já deve ter mais, pelo menos uma meia dúzia agora. Não é? Gostei dessa. A gente nunca deixa de ser italiano. Nunca. Você só não é reconhecido. Tutti cittadini, da bambino. Tutti buona gente. Bom, enfim. Comer tiramisu. Tiramisu. Mas de verdade, né? Inteiro, Com mascarpone. né? Não vai aqueles caras que enfiam um chantilly lá no meio que quer morrer. O negócio começa a derreter e chegar na mesa. Na mão. Fico bravo com isso. Bom, agora, e já tô vendo tudo, que você aí tá querendo morar na Europa. De Araraquara para o mundo. É lógico, já cheguei em São Paulo. Falta mais um bocadinho. Para quem nasceu lá no interior. É verdade. É. Bom, a gente conversou aqui com o Renato Lopes, que é CEO da RSDV e Avvocato Domenico Morra, cidadania italiana. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição. Vamos conversar depois. Arrivederci. Arrivederci. Ai, Fernando, não tô Eu vou ser acreditando. correspondente, eu vou ficar eu e a Ilse Scamparini. Ela tá precisando de uma ajuda. Ela é de lá, Araras, hein? é tudo interior. Deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu noutra entrevista que nós demos na Band News também. Terminei a entrevista e ele falou, eu quero fazer a cidadania. É o André Coutinho. Tá vendo? Achei que era o Panunzio, né? Tem tudo a ver com a Itália. É capaz de já ter. Já, óbvio, e já vai com o próprio avião. Você sabe, você não tá gravando, né? Tá? Tamo ao vivo. Tá ao vivo. Tamo ao Não, vivo. mas já não parou? Não, eu eu achei tô que eu tinha falando, parado. Era um segredo que o senhor ia contar? Conta o segredo. Agora todo mundo quer saber. Não, esse eu não O posso povo falar. quer Esse saber. o senhor conta depois. Esse pra eu conto mim. depois. Eu juro Esse que eu conta não falo depois. nada. Olha, salvo pelo gol, hein, Brasil? Olha aí. Quase que... Bom, agora nós vamos continuar falando do quê? Das poesias Isso. que o nosso querido presidente da República estava falando. Bom, é o seguinte, quando alguém se comporta de uma maneira antissocial e a sociedade não demonstra que aquilo não pode acontecer, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar mais antissocial e vai incentivar outros a ficarem iguais. Então, assim, depois daquela pataquada toda que o nosso presidente falou durante toda a sua vida parlamentar e principalmente durante a campanha, ninguém achava que ele ia parar depois que virasse presidente e tivesse mais poder. Achava? Só que agora o pessoal está passando pano num nível de agachamento, de submissão, que nunca antes na história desse país. E hoje, em mais um capítulo da sua guerrinha particular contra o presidente da OAB, nosso querido presidente da República simplesmente cometeu praticamente um atentado contra o direito à vida e contra a família brasileira. Vamos ver. A OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Bom, o presidente da República teve a treta dele lá com o Exército porque ele planejou botar uma bomba num quartel do Exército. Então também não tem moral para ficar falando das coisas que ele fala. Graças a Deus, ele não teve competência para pôr a bomba, como tiveram outros que fizeram atentados no Brasil. E graças a Deus também não foi torturado por ter planejado isso, como foram tantos outros que fizeram planos semelhantes. Não contente em apoiar o esfacelamento de famílias como política de Estado, não contente em tripudiar sobre um filho que não pôde enterrar o próprio pai, o presidente resolveu fazer isso de novo. Só que agora cortando o cabelo. Porque nunca há um fundo do poço na política. Sempre tem um subsolo. Tá valendo? Tá ok? Pessoal, alguns assuntos aí. A questão do pai do
presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar. O que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né? Tinha o Santa Cruz, que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro, ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro A Verdade Sufocada, o depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas, tá? Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. Tá? E se esse lado, a esquerda, tivesse ganho a guerra, imagina como é que estava o Brasil hoje em dia. Bom, o presidente da República gosta de espalhar esse mito de que havia uma guerra, que o outro lado podia ganhar, que a tortura era necessária, que é a mesma coisa que dizia, por exemplo, um outro governante que ele admirava muito, disse publicamente que admirava, que é o Hugo Chávez. Ditadura é tudo igual. Eles falam que é de esquerda, que é de direita, só tem uma ideologia, que é mais poder para um pequeno grupo. Não tem essa coisa de direita e esquerda em ditadura. Eu fiz um artigo que eu quero chamar vocês à reflexão. Vamos dar uma olhada. Em defesa da família. Quem tem a vida e a família como valores fundamentais não pode compactuar com declarações que aprovam a tortura como arma política. Eu falo aí nesse artigo da questão de que hoje, o dia de hoje, dia 29 de julho, é um dia em que você vai ver nas redes sociais quem realmente defende a vida e a família e quem fala isso para parecer bonzinho, mas na verdade defende mesmo é político de estimação. O que o presidente Bolsonaro fez foi defender que a vida não é importante, não é o item mais importante porque ela é sagrada, ela foi dada a nós todos igualmente por Deus e deve ser respeitada sempre, em sua integralidade. Não, o que ele falou é que, dependendo da tendência política de alguém, essa vida vale menos. Ou seja, não é porque ela é sagrada que ela vale a vida. Ela vale dependendo do julgamento de um pequeno grupo de seres humanos. Quem defende a vida não pode calar diante de uma declaração dessas. E mais, ao contrário do que tem dito o presidente Bolsonaro, que a política de direitos humanos do governo é a favor da família, o que, aliás, pelo amor de Deus, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 16, parágrafo 3º, fala que a família é a célula basilar da sociedade que tem direito à proteção do Estado. Não tem essa que ele está defendendo a família e os outros não. A questão é que ele também não está defendendo a família porque ele está aí falando de um pai que foi retirado da família, não devolver o corpo, a família foi esfacelada. Destruir famílias foi, durante um tempo, uma arma do Estado. Ele vai dizer que a ideologia X ou Y, a questão é a seguinte, ele tem valores que estão acima da vida e da família. Você tem. Para você, o que vem primeiro? Vida e família ou política? Eu acho que é nessa encruzilhada que a gente está. Quem defende a vida e a família se pronunciou hoje contra essa atrocidade que o presidente falou, essa monstruosidade. E se ele não for parado, ele vai escalar.